Quais estratégias realmente funcionam para ter retornos expressivos ao patrocinar eventos? No Raise the Bar dessa semana, nós vamos conhecer a fundo o incrível case da Seara no Rock in Rio, um exemplo perfeito de como transformar a presença de uma marca em um evento em resultados. E a nossa convidada para isso é a Tânia Fukuda, diretora de marketing da empresa. Então, se você quer saber tudo sobre como tirar proveito das ações de marketing em eventos, fica por aí até o final e aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa de entrevista sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento, divulgado toda terça às 19 horas, simultaneamente no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se você está precisando recrutar e selecionar os melhores profissionais dessas áreas, não pensa duas vezes e corre lá em forsales.com.br para conhecer mais. Para começar, Tânia, queria te dar muitíssimo boas-vindas aqui ao programa. Prazer te receber, viu? Poxa, eu que agradeço, uma honra enorme estar com vocês. A gente sempre fica muito feliz em poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências e de tudo que a marca pode trazer para os nossos consumidores. Super legal. Como é que você está, Mauricião? Tudo bem? Tudo ótimo, animado, né, para falar dessas duas grandes marcas, né, Seara e Rock in Rio. Então, uma combinação muito interessante que eu estou bem curioso para conhecer um pouquinho mais. E evento geralmente é um Lego, né? Você tem uma infinidade de possibilidades de ação, então eu estou bem curioso para saber o que de fato a Seara está fazendo dentro do Rock in Rio, né? Isso aí, muito legal. Tânia, mas para a gente começar, antes da gente falar um pouquinho sobre Seara e Rock in Rio, né, essa parceria de sucesso, conta um pouquinho para a gente sobre você, né, sobre a sua carreira em marketing, conta um pouquinho da Tânia aqui para quem está nos acompanhando. Boa. Eu sou uma profissional improvável, eu venho de uma família uma família asiática, onde todos os executivos são da área financeira, eu saí a marqueteira da área financeira, né? Sempre fui muito apaixonada e curiosa por pessoas, adorava conhecer o que estava por trás das motivações, saber por que as pessoas gostam de determinadas marcas, por que elas consomem mais uma coisa versus a outra, e entrei muito rápido nesse mercado, passei por diversas empresas e marcas fortes de alimentos, e hoje estou aqui na Seara, já estou completando um pouco mais de 10 anos, acompanhando desde o início da JBS essa jornada aqui de construção para desbravar esse mundo de alimentos. Muito legal, muito bom. Tânia, e agora para a gente entrar então definitivamente no tema, conta um pouquinho para a gente como que surgiu a ideia da Seara patrocinar ou fazer a parceria, né, com o Rock in Rio, como queira chamar, né, e quais foram os objetivos iniciais dessa parceria, dessa junção das marcas? Legal. Tudo começou lá em 2019, a gente estava revendo o nosso posicionamento de marca e o público que a gente queria trabalhar, e uma das maiores desafios para uma marca que é tão grande, tão composta por tantos produtos diferentes, é como é que a gente conversa com tantos consumidores e tantas pessoas de diferentes tribos. E o que a gente descobriu ao longo desse período foi que nada melhor do que a música para conectar as diferentes pessoas, os diferentes gostos, tribos, né, porque só tem duas coisas que são muito unânimes, que é comida e música. Então, a gente combinou a comida com a música e a gente, desde 2019, começou a apostar nessa plataforma de música. Daí, naturalmente, o Rock in Rio surgiu para a gente como a melhor opção em música, considerando que a gente está falando aqui de uma plataforma que já está estabelecida há muito tempo, está esse ano completando 40 anos de festival, né, onde marcas importantes já trabalham e operam dentro do festival, e que a gente tinha a possibilidade de conversar também com essas diferentes gerações e públicos com estilos musicais diferentes, trazendo um portfólio à altura, um portfólio que atendesse também essas demandas diferentes. Não à toa,
a gente resolveu colocar o início da nossa conversa com o Rock in Rio através da marca Seara Gourmet. É uma marca premium, onde a gente trabalha um segmento de portfólio de produtos com uma certa sofisticação e uma qualidade superior. E aí a gente, depois de sentir os primeiros duas edições do festival, a gente resolveu entrar com todas as marcas. Então, esse ano, pela primeira vez, a gente está entrando com Seara Gourmet e com a marca incrível dentro do festival do Rock in Rio. Que bacana. E conta um pouco de como que é a estratégia geral da Seara para tirar o máximo de proveito desse investimento, porque deve ser um investimento super expressivo, né? Conta um Ele é pouco um do... investimento. E a comida é um elemento fundamental de um evento, né? Porque a também turma tem fica com fome, né? Não é? Milhões de A pessoas. gente brinca que não tem nada mais esperado do que o line-up, ou seja, os artistas é tudo que todo mundo aguarda, mas não há artista que faça milagre se esse público não tiver alimentado. Então é muito importante que o festival também se abasteça de boas opções, né, e opções de qualidade, e não à toa a gente está lá para prover um pouco dessa alimentação. Então, contar um pouquinho para vocês do que acontece dentro do festival. No festival a gente tem algumas espaços de alimentação, e certamente a gente vai estar presente nesses espaços, porque vários restaurantes estão presentes e são nossos clientes, pessoa jurídica, né? Então a gente abastece esses restaurantes através dos nossos produtos, então a gente vai estar presente em pouco mais de 30 restaurantes que vão estar presentes lá dentro do Rock in Rio, e a gente também tem os nossos espaços, onde a gente vai proporcionar ao público degustação e também venda de produtos, né? Então, tudo aquilo que a gente fizer nos nossos espaços de ativação, e a gente vai dar uma pequena prova através de degustação, entre as interações e a experiência que esse público vai ter, a gente também vai permitir que eles, nas nossas lojas de vendas de produto, que as pessoas possam comprar e consumir ao longo de todo o festival essas receitas exclusivas. Todas as receitas que são feitas para o festival são receitas pensadas no festival, então não tem absolutamente nada que a gente coloque lá sem pensar exatamente no público que vai estar transitando. Isso significa o quê? Que a gente pensa no tema da receita, no produto, em como é que ele vai manusear, como é que ele vai comer, será que combina, harmoniza com alguma bebida ou não? Então, tudo isso é pensado, e ele é pensado com 1 ano de antecedência, para que a gente realmente possa proporcionar para os participantes, para toda essa audiência, a melhor experiência do festival. E, Tânia, pelo que eu entendi, eu anotei quatro táticas ali de ação no evento, né? Primeiro, essa tenda de alimentação mesmo, que eu imagino que vocês vendem a comida ali, né? Que é a tenda da Seara, suponho, né? A segunda, esses restaurantes de terceiros, com eventual positivação ali da logo de vocês, né? Esse restaurante usa produto da Seara. Aí você falou de degustação e falou de venda de produto. Então seria esse quadripé mesmo de ações táticas ali no evento, ou teria mais alguma ativação além dessas? Detalhe um pouquinho melhor esse plano de ação, assim. Ótimo. Sua pergunta é ótima, porque eu brinco que para o festival ser sucesso, ele não depende única e exclusivamente da experiência dentro do festival. Então, acho que a primeira estratégia que a gente desenha é como é que a gente faz o trabalho de reverberação, que as pessoas, que a audiência toda que acompanhe, elas também possam, à distância, acompanhar tudo que está acontecendo e consumir o que está acontecendo, né? Então, acho que o primeiro movimento da marca é o licenciamento de produtos. A gente começa, né, há 6 meses antes, a fazer a venda de produtos patrocinados dentro do festival, que nesse ano a gente está vindo com a salsicha hot dog defumada e a salsicha hot dog da Seara. Então, são as salsichas oficiais do Festival do Rock in Rio. Então, a gente já está disponível em todos os pontos de venda, para que as pessoas que não vão para o festival e para as pessoas que vão para o festival também façam o consumo desse produto. Além disso, tudo aquilo que a gente vai ativar dentro do festival, através dessas diferentes plataformas, ou seja, dos restaurantes que vão estar lá dentro, dos nossos restaurantes, né, que é a nossa loja de venda de produtos, e dos espaços de ativação, as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do que a Seara possa proporcionar. Claro que no espaço da Seara, além de conhecer e degustar o produto, ela faz uma imersão completa na marca, né? Então, ela vai vivenciar experiências exclusivas através de um agendamento. Então, existe uma fila virtual,
ela faz o agendamento, ela pode também aparecer lá na fila física, e ela acompanha com algumas ativações super exclusivas, que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês o que vai acontecer em cada uma delas. Mas tudo isso só faz sentido para a gente se, dentro do festival, a gente puder potencializar com a reverberação através das redes sociais. A analogia que eu faço é como se você joga uma moeda dentro de um lago. Se aquela moeda ela descer e não tiver reverberação, então significa que não foi positivo, né? O mais importante é que essa reverberação aconteça e que as pessoas que estão do outro lado do continente consigam saber também o que está acontecendo e acompanhar tudo. Eu gostei da sua resposta, Tânia, que você falou que vai contar as ativações, porque eu ia ser bem gentil e ia te perguntar as ativações do passado, que mais tinham funcionado, porque achei que você não ia contar quais que vão acontecer esse ano, né? Mas se a gente puder perguntar quais que são as principais ativações que vocês fizeram no passado, que funcionaram melhor e o que tem de surpresa para esse ano, pode contar um pouquinho? Claro que sim. A gente, todos os anos, prepara algo diferente, algo inédito, e vamos combinar que é um negócio muito difícil, né? Porque o festival, ele é uma competição grande entre as marcas. Todas as marcas se preparam muito bem, são marcas de alto renome, e todo mundo vem com novidades importantes. Então, no festival passado, por exemplo, a gente, aliás, desde 2019, a gente iniciou um trabalho com Seara Gourmet, que era o Hot Hit. O que é o Hot Hit, né? A gente está fazendo todo um trabalho de pensar em nosso produto, como é que ele pode proporcionar uma experiência. Então, a gente pega o bacon da Seara, que você compra hoje no supermercado, a gente transformou esse bacon num stick, então ele é um stick crocante, e lá dentro do festival, você ia lá e fazia os toppings de acordo com receitas do chefe ou como a sua criatividade permitisse, né? Cada um desses bacon hits, eles tinham uma temática, né? Então, ano passado, por exemplo, a gente tinha a temática americana, a mexicana, a brasileira e assim vai, né? E nesse ano, a gente está vindo com uma pegada um pouco diferente. O ano passado, o produto do momento era o bacon, e por isso tudo acontecia através do bacon. Esse ano a gente traz o Gourmet Hit. E o que é o Gourmet Hit? A gente vai trazer sanduíches exclusivos pensados por chefes. São 3 produtos que a gente vai ter dentro de Seara Gourmet, que é o parma, a mortadela e o salame com borda de pimenta. Todos eles são combinações super únicas e exclusivas. De novo, elas foram pensadas nesse momento, e como é que a pessoa consome, como é que ela consegue se direcionar para o palco ou não, consumindo esses produtos. Então, existe uma preocupação da marca, não só em garantir que o sabor seja perfeito, mas inclusive a movimentação, essa questão do deslocamento, porque é um local onde você sabe que espaço lá é tudo muito, muito restrito, né? A gente tem que pensar também nessa experiência do consumidor. E a gente vai estar com esses produtos, então, de Seara Gourmet dentro das lojas de venda, e também a gente vai fazer com que as pessoas que passem no nosso espaço, elas vão ter uma interatividade. Então, é como se fosse um jogo, vai ter um garfo lá que vai estar em movimento, em um movimento randômico. Na hora que elas pressionarem e pararem, vai vir um desses 3 sanduíches, ela não consegue escolher, porque ele é rápido, então é quase como se fosse uma sorte. E aí, quando ela pressionar o sanduíche, ela vai degustar essa receita exclusiva. Isso é para a Seara Gourmet. Mas a gente, como eu disse para vocês, mais importante do que ficar na ativação, a gente quer reverberar, né? Então, o que a gente fez? A gente descobriu, através de ciência da música, que todos os alimentos, eles emitem um sinal sonoro. Vocês sabiam disso? Não, nem ideia. Pois é, eles têm radiofrequência de som, cada alimento tem uma radiofrequência de som e ela emite um som diferente. O que a gente fez? Através de tecnologia, a gente captou essas ondas de transmissão do barulho do alimento, e esse barulho vai ser adicionado a hits para DJs comporem as músicas. Então, dentro do nosso espaço, os DJs que passarem por lá, eles vão estar compondo as músicas ao som dos nossos produtos, né? É uma tecnologia embargada dentro dessa ativação, e aí a gente tem desafiado os DJs para que eles façam a composição do nosso hit do Gourmet, que é a música do Vivaldi, e que eles trabalhem com uma mixagem de sons. Então, eles vão fazer isso, e a gente vai passar isso também dentro dos nossos espaços.
Puxaram minha orelha aqui, pessoal, por causa da jaqueta que estava interferindo no áudio, então precisei tirar aqui, tá? Só para vocês acharem que não acharem que a gente faz um show de mágica aqui de sumir a jaqueta, né? Não tem nenhum easter egg aqui no episódio. Mas, Tânia, uma coisa que me chamou muita atenção em relação às ações táticas que você trouxe, que perpassa todas praticamente, é a questão do storytelling, né? Porque ele está dentro dessa temática dos chefes de cozinha assinarem, dos países, né, dos molhos de cada país, agora da questão da música. Conta um pouco dessa estratégia de envolvimento emocional através dessas histórias, da importância da sofisticação das ações com esse enredo mais amplo por trás, né? Claro, a gente tem uma marca que é a Seara Gourmet hoje, que é sobre a experiência completa, que a experiência vai além do alimento, né? Então, o alimento ele é parte de uma experiência maior, que se compõe através da música, do som, do ambiente que você está, e da convivência, ou seja, das pessoas que vão estar no teu entorno. Então, por isso que é tão pensado essa harmonia, como é que a gente faz a harmonia perfeita desse conjunto de estímulos que as pessoas vão receber. Então, todas as vezes que a gente cria uma ativação, a gente pensa na receita que vai ser oferecida, mas a gente também pensa qual é o podcast, qual é a melhor música que compõe essa receita, qual é a bebida que harmoniza, a bebida ou outro alimento que pode harmonizar, com quantas pessoas essa pessoa vai estar inserida, né? É mais de uma, ela vai ser o chefe que vai receber, ela vai ter um chefe para acompanhar, então tudo isso é pensado. Claro que num festival, a gente tem que se limitar ao espaço que a gente tem e ao tempo da ativação, né? Então, pensando nisso, pensando nesses tempos e movimentos, a gente criou para a Seara Gourmet essa soma de estímulos. Então, num ambiente maior, a gente tem o som que vai estar sendo reproduzido, são sons super específicos e super criativos, que a gente brinca, né? São sons aos sons dos nossos alimentos e vão ser mixados, então tudo isso vai aparecer. E nas cabines, a gente vai ter essas ativações onde as pessoas vão conhecer um pouco mais das nossas receitas e também vai ter um espaço onde a gente recebe convidados especiais e vai fazer algumas convivências com os influenciadores que devem passar ao longo do festival. Isso é para a marca Seara Gourmet. Só que a gente tem uma outra marca que é a Seara, né? Também vai ter próximo da entrada do festival. Essa é a grande novidade desse ano. Nos outros anos, no Rock in Rio, a gente não tinha a Seara participando. A gente viu uma baita de uma oportunidade para a Seara estar lá, porque os nossos produtos têm total sinergia e afinidade com o festival. A gente está falando aqui de hot dog, de trazer o hot dog para dentro dessa história e trazer frangos crocantes. Quem não gosta de frango crocante, né? E ele é um finger food, é um produto que você come na mão, sai andando. Então, a gente achou que essa combinação era perfeita. Então, dentro do espaço de Seara, a gente também criou receitas exclusivas, vocês vão ver hot dogs super personalizados e exclusivos, também assinados por chefes. Mas, diferentes de Seara, os hot dogs de Seara Gourmet, no caso de Seara, os hot dogs, eles vão ter uma assinatura musical, ou seja, cada hot dog faz uma alusão a um gênero musical. Vai ter o hot pop, vai ter o hot Brasil e assim vai, né? Então a gente vai ter para cada uma dos gêneros musicais uma opção para as pessoas conhecerem, além do famoso corn dog, né, que é um produto super conhecido fora do país. Estados Unidos e Coreia consomem demais o corn dog, e a gente está trazendo esse alimento que é tão gostosinho, através de um palito, você come a salsicha empanada, e a gente vai trazer isso também para o festival de forma exclusiva. E o que as pessoas mais gostam são os toppings, os molhos. Então, com toda essa combinação, a gente vai trazer uma combinação de toppings perfeitos. E os frangos crocantes, né? Frangos crocantes foi a nossa ação do último The Town. A gente trouxe o lançamento dos frangos crocantes para o Brasil. A gente mudou completamente a referência da categoria, trazendo frangos que hoje você consumia só no fast food, fora da sua casa, para dentro da sua casa, né? E com isso, a gente vai também trazer algumas ativações com os frangos crocantes. Lá em Seara, além de tudo isso, a gente tem um crocantômetro. É mais ou menos, sabe esse trabalho que é feito de ASMR nas redes sociais, que a gente vê muito? As pessoas batendo no produto, mastigando.
a gente faz um pouco dessa brincadeira e as pessoas vão gravar um grande clipe. Então, esse clipe vai depois para casa delas, elas vão receber isso através das redes sociais. Você Vão diz poder... aqueles influencers que fazem música com comida, cozinhando, barulho da Exatamente. faca, o barulho... Ah, entendi. Exatamente. Então, a gente vai ter uma ativação assim dentro de Seara, onde as pessoas vão, é como se fosse um crocantômetro, né? Ele mede os decibéis da crocância de cada produto que a gente está trazendo. A gente está trazendo 3 produtos para o festival, e aí as pessoas vão morder, vão conseguir sentir a crocância, né? E ao som desse barulho, elas vão ganhar um clipe e elas vão levar para casa delas. E vão reverberar nas redes sociais, muito provavelmente, que é um dos objetivos de vocês, né? Exatamente, é isso mesmo. Muito legal. Tânia, deixa eu te fazer uma pergunta agora mais relacionada a como vocês mensuram os resultados dessas ações, né? Aí você pode talvez dar um exemplo de uma ação passada que vocês fizeram e como que vocês fizeram para medir, para entender quais são os KPIs que vocês usam para monitorar, né, se atingiu o objetivo ou não, e como que vocês fazem para monitorar se teve um resultado em vendas, se teve um resultado em impacto de marca, enfim, como que funciona isso? Ótimo. Na verdade é o seguinte, a gente tem 3 grandes KPIs, uma é de vendas, obviamente, então a gente tem um consumo surreal de alimento dentro desse período, e existe uma unidade de negócio aqui na Seara, que é a unidade de Food Solutions, que faz a venda para esses restaurantes. Aqui a gente está falando de mais de 40 mil toneladas, 40 toneladas de produto durante todos os 7 dias de festival, né? Isso já é feito através da venda mesmo desses produtos, e obviamente a gente monitora como é que vai ano contra ano. A outra coisa que é super importante é o quanto que as pessoas que estão fora do festival estão percebendo a nossa marca e estão engajando com a gente, mesmo fora, através de todas as ativações que estão acontecendo. Então, essa conversa nas redes sociais, ela é monitorada, é algo que a gente leva muito a sério, não à toa que o ano passado, no Detal, a gente foi considerada a primeira marca que mais falou nas redes sociais e teve menções positivas. Não só a gente ganhou em números absolutos, em números de conversas, mas também em conversas positivas, que é algo muito importante para a gente, né? A gente não só quer ser falado, mas quer que as pessoas falem bem da gente. Sem dúvida. Então, essa é uma outra alternativa, e a gente promove muitas promoções. Eu não disse antes, mas uma das iniciativas que a gente faz ao longo de todo o festival, e mesmo antes do festival, é poder garantir que as pessoas tenham, mas também que elas concorram a prêmios inéditos lá dentro do festival. Por exemplo, ano passado a gente fez uma jaqueta, uma collab com a Julique, e a gente tinha jaquetas super descoladas que as celebridades usaram. Essas jaquetas, elas eram promocionadas. E a gente, isso foi assim uma febre. E esse ano a gente de novo volta com algumas promoções assim. Então a gente vai ter novas collabs que vão acontecer, e a gente também vai colocar na mão dos influenciadores para que aumente o desejo por essas peças e a gente possa de novo voltar a promocionar. Fora isso, a gente tem KPIs de performance mesmo, né? Então, a gente monitora as conversas, a gente monitora o time spending que essas pessoas têm durante todo esse período que elas estão com a gente monitora também um pouco da mídia, do alcance, de quanto que as pessoas estão sendo impactadas e quanto estão falando a respeito da gente, e tem a conversão propriamente, né? Então, tudo que a gente faz hoje, a gente também leva para as nossas plataformas de e-commerce. Então, a gente dá a possibilidade dessa audiência toda poder também consumir aquilo que está se gerando de estímulos durante todo o festival. Então, as pessoas também podem consumir, por exemplo, esse produto que eu falei, o hot dog defumado da Seara, as pessoas também vão poder comprar nas nossas plataformas. Inclusive, já começaram a comprar. Muito E, legal. Tânia, eu fiz um cálculo aqui de padeiro, né? Que é eu dividir as 40 mil toneladas por 200 gramas, que é o tamanho médio de um lanche aí, né? De um hambúrguer, de um hot dog, principalmente em evento, né? Que são um pouquinho menores do que aquele das tendas de rua e tal. E aí deu 200 mil lanches vendidos. Não sei se é exatamente esse número, talvez esse é um palpite aqui que eu dou, mas de qualquer maneira é um grande número de lanches, né? Assim, independente se está certo ou errado, perto ou longe, certamente deve ser um volume muito grande. O evento chega a fazer o break-even para vocês do investimento
do patrocínio, essa estrutura toda de venda de lanche, venda de roupa, conta um pouco assim. A gente não incluiu nenhuma pergunta para saber o tamanho do investimento do patrocínio, porque eu acho que talvez não seja uma informação que você possa falar. Mas chega no break-even, assim, o faturamento versus o investimento do patrocínio? Então, na verdade é o seguinte, né? Existe essa conta, sim, a gente faz todo um trabalho financeiro para a gente entender o retorno sobre essa venda, mas é que ela não pode ser limitada só e única e exclusivamente a essa venda, né? Porque a gente está falando também de uma compra de mídia muito importante. Isso aqui é um projeto de mídia que ele tem exposição nacional e internacional em muitos casos. Por exemplo, na semana que vem, eu vou estar conversando com um veículo internacional por conta da cobertura dos 40 anos do Rock in Rio, né? Então, a gente tem que considerar que é um projeto que acaba aparecendo não só para quem está aqui, mas para quem está além daqui, né? Que a música, essa é a beleza da música que existe. A música, ela transcende qualquer barreira e a barreira geográfica. Então, a nossa conta não pode ser limitada à venda. Certamente a venda, ele é um pedaço importante, certamente ele estimula as marcas a estarem lá, certamente, sem dúvida nenhuma, mas esse payback não pode ser calculado assim, né? A gente tem um cálculo de payback, por exemplo, só de imprensa aqui, a gente está falando de um ganho de earned media absurdo. Então, durante todo esse festival, e mesmo com tantas marcas que participam desse trabalho, por isso que ele é um trabalho que começa em fevereiro do ano. Imagina, o Rock in Rio, ele só vai acontecer em setembro, mas em fevereiro a gente começa essa organização toda, né? Então, o desenvolvimento dos cardápios, dos fornecedores, de pensar em todas as ativações, de quando começa, quando desencadeia cada uma das iniciativas dentro e fora, principalmente fora, que eu falo que o marco inicial do Rock in Rio não é o dentro, ele é sempre o fora. A gente começa um trabalho de encantamento das pessoas antes do festival, para depois, ao longo do festival, a gente colher esse trabalho todo que está sendo construído. Tânia, permita a minha ignorância, assim, porque eu de fato não sou a pessoa mais musical que você conhece, mas o Rock in Rio, ele tá sendo anual agora, todo ano tem o Rock in Rio. Não, ele continua a cada 2 anos. Tá. O que acontece é que a gente tem agora uma alternância, né? A Rock World mudou o jeito de fazer, então desde o ano passado eles lançaram o The Town. Então, e como faz parte do mesmo grupo, Entendi. A Seara apoia os 2 principais festivais da Rock World. Então, o The Town é em São Paulo, e aí no ano seguinte é o Rock in Rio no Rio. Essa ia ser justamente a minha próxima pergunta, por isso que eu fiz. Esses 2 eventos são os 2 eventos que vocês têm patrocinado consecutivamente desde 2019. Vocês estão sempre... Exatamente, então a gente vai se alternando, por isso que eu falo assim, a nossa vida fica emocionante todos os anos. Antes a gente podia ter um respiro, mas agora todo ano a gente tem a garantia de um festival, porque esses festivais realmente são com todo o endosso e toda a competência da Rock World para colocar de pé, e sem dúvida nenhuma eles atraem realmente muito. E acho que o legal disso tudo também é que como vocês mantêm, né, essa estrutura de participação, vocês conseguem sempre comparar um ano versus o outro, né, e ver as evoluções, né, isso acho que é muito interessante. Primeiro que pega um público super abrangente, é muito difícil achar outra plataforma onde vocês vão abranger tanta gente, tantas tribos diferentes, como você falou, né, e além disso vocês têm a possibilidade de estar sempre comparando um evento versus o outro, né, o quanto vocês evoluíram em termos de resultado e etc, né. É exatamente isso. Olha que interessante, né? Apesar da gente amadurecer de ano contra ano, e a gente até ir melhorando a experiência, tendo aprendizados, mesmo assim, as coisas acabam sendo incomparáveis. Primeiro que São Paulo é diferente do Rio mesmo, até não só geograficamente, mas como experiência, né? A de São Paulo a gente está falando no Autódromo de Interlagos, do Rio a gente está falando lá onde acontece o Centro Olímpico. Então, são lugares com experiências e com dinâmicas muito diferentes, mas toda essa infra que é colocada, esse conteúdo que é colocado pela Rock World acaba seguindo um padrão, né? Então você tem aquela competência de colocar artistas que são unânimes, blockbusters e geradores de tráfego, e obviamente uma requisição de qualidade impecável, assim, né? Então a gente realmente tem um trabalho muito grande para treinar, capacitar as pessoas. A gente começa o festival 30 dias antes com os treinamentos, então existe um momento que o público não fica nem sabendo, mas a gente faz um pré-teste, né? A gente testa com todo o pessoal da operação todas as plataformas e todas as operações ao mesmo tempo. Então não é só a Seara, nem só
o Incrível, ou as outras marcas que estão patrocinando, mas é todo mundo junto, a gente faz um valendo, a gente coloca de pé e depois a gente vai fazer melhorias para que nos próximos dias do festival o público tenha uma melhor experiência. E hoje no teu time, Tânia, você tem uma estrutura que só trabalha com isso? Quem que te suporta aí na execução? E qual que é o tamanho da estrutura, E né? qual Eu que é ia o tamanho? perguntar também isso. Exatamente. E se Ótimo. vocês têm um apoio externo, né? Alguma agência específica para esse projeto ou um pouco dessa estrutura organizacional Para botar de pé, né? Olha, é um time grande, viu? Eu digo para vocês que a gente tem uma squad de 40 pessoas, né, que estão 24/7 trabalhando nesse projeto, né, entre eles pessoas internas e pessoas das agências, e são multiplataformas. A gente está falando aqui de agência de publicidade, de agência de ativação, agência de PR, agência de ponto de venda, né? Então, são muitas especializações diferentes, mais agência do Food Solutions, que a gente também traz para dentro. Então, são agências com múltiplas especialidades para que a gente realmente garanta que cada um cumpra o seu papel e não deixe nenhuma tartaruga fugir, embora eu vou confessar para vocês que de vez em quando acaba escorregando uma tartaruga ou outra. Grande, né? Né? São muitas interações, mas isso é muito importante. Então, é uma equipe grande, sem dúvida nenhuma, mas também é a equipe que acaba atuando nos outros projetos. Então, assim, eu não posso te dizer que essas 40 pessoas são 24/7 só para o Rock in Rio, né? Isso Elas que eu ia perguntar. E trabalham em outras frentes, outras plataformas da marca, sempre dentro do território da música e da gastronomia. E esse squad dura quanto tempo? 3 meses, 6 meses? Como é que é a duração? A gente montou em fevereiro, a gente fez a chamada, né, onde a gente fez a composição. Desde o mês, mais ou menos faz uns 4 meses, a gente já tem feito os status semanais, então é muita frente de trabalho ao mesmo tempo. Então aí as pessoas desses times aparecem e vão passando da evolução desses projetos, né? E agora, quanto mais próximo a gente vai chegando do Rock in Rio, há um momento em que a gente começa a fazer quase que diário esse trabalho de chamamento das áreas, porque são várias frentes abertas e a gente agora precisa ir concluindo as iniciativas. Então ele quase conecta no ano com o outro, porque seria de maio até outubro, ali, novembro. É mais ou menos isso. Tá, é mais ou menos uma folga ali de 4 meses e... A folga só serve para a gente apurar resultados e fazer os aprendizados, né? Tá. Ele serve muito para a gente rever versus a edição anterior, combinar com outras marcas, como é que elas performaram ou não, o que poderia ter sido melhorado. Aí a gente já inicia os biddings, que são, né, as discussões de concorrência para o próximo ano e começa os trabalhos. Eu esqueci de citar aqui, mas fora esses parceiros que eu falei, ainda a gente está falando de agências de influenciadores, que hoje são uma parte importante dessa construção e composição, né? Então, também começa anterior esse trabalho para que a gente tenha a escolha dessas pessoas que vão passar pelos nossos espaços com bastante antecipação. Você sabe, Tânia, que uma coisa que me chamou muita atenção nesse case até agora é o quão diferente que é o nível de sofisticação do trabalho que vocês fazem versus o trabalho médio que as empresas fazem quando elas patrocinam eventos. Porque geralmente, por mais que a gente viva na era do marketing de experiência hoje, já há algum tempo, né? Quer dizer, as marcas estão sendo quase que obrigadas a se conectar emocionalmente com as pessoas e fazer isso através de experiências, de interações e tudo mais, porque a gente vive nesse mundo de excesso de estímulo, né? Visual, sensitivo. Então, as marcas precisam criar vínculos que façam com que ela deixe de ser só uma marca ali no Instagram, no feed, aqui e ali, e passe a ter um significado, né? Então, por mais que a gente viva nesse mundo, e esse case de vocês, ele vem encontrar isso tudo, entregando experiências que conectam com a marca, na prática, as empresas não conseguem executar isso quando elas patrocinam eventos, né? Então fica aquela coisa meio feijão com arroz ali. Vamos fazer o feijão com arroz, botar aqui uma pipoquinha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E o case de vocês dá para ver o nível de sofisticação que vocês criam toda uma estrutura de interação com várias frentes, né? Então eu queria só destacar esse ponto, né? O quão sofisticado é essa execução de vocês e o quanto que isso significa de momento do marketing atual, né? E aí vem minha pergunta, né?
o marketing de experiência ele é uma faca de dois gumes, né? De um lado, se você entrega uma experiência impactante, você cria um vínculo emocional e aquilo ali é decisivo para uma compra, para uma repercussão orgânica de uma mídia social e por tudo mais. Do outro, quando a gente fala do evento da magnitude do Rock in Rio, para a coisa sair do controle não precisa de muito. Para virar uma fila infernal ali para pegar um hambúrguer, Exato. para a aglomeração em volta do stand atrapalhar a praça de alimentação e virar um transtorno. Enfim, você tem N variáveis ali que podem implicar numa experiência ruim, né? Então você inverte o ganho daquilo revertendo. Como é que vocês fazem para mitigar o risco da experiência ser ruim, né? Nesse conjunto de causa ali, porque é um evento gigantesco, Sem dúvida. com N variáveis ali em volta, né? A tua pergunta é maravilhosa, viu? Obrigada por ela. Eu vou dizer para vocês aquilo que é o óbvio, mas é muito importante para quem opera eventos, que é sobre o imprevisto. Eu brinco com o meu time que não há como prever 100% das crises e do caos que vai acontecer ao longo de qualquer evento e de qualquer festival, especialmente em festival, onde você tem o fator clima, o fator público, o fator humano, né, porque toda vez que você tem um convidado especial, você também tem o quanto ele reverbera nas redes, esse elenco todo, essa banda ou esse artista, né, então são fatores incontroláveis. O que a gente pode fazer, as marcas, do ponto de vista de experiência, é melhorar esse vínculo afetivo que as pessoas estão tendo. Vou te dar um exemplo de uma crise que a gente transformou numa super oportunidade para a marca. No primeiro ano que a gente fez o festival, a gente não sabia nem dimensionar o tamanho da fila, né? A gente está falando de uma fila de quê? De 10 pessoas, de 15 pessoas, de 40 pessoas. Será que é melhor a gente fazer uma fila virtual ou não? Mas a gente está falando de alimento. Quem vai querer entrar numa fila virtual para consumir alimento, né? O brasileiro não é tão organizado assim. Você vê nos parques temáticos fora do Brasil, existe essa opção de você comprar o alimento através de fila virtual. As pessoas não compram, né? Elas gostam de sair e pensar na hora qual é o cardápio disponível e ir lá e comprar. Então, o que aconteceu na nossa primeira momento, em 2019, quando a gente começou, a gente não sabia dimensionar essa fila e, obviamente, foi uma fila surreal, gigante. A gente para melhorar, para mitigar essa experiência, obviamente, a gente queria muito que as pessoas ficassem felizes com as nossas marcas, a gente fez 3 movimentos. O primeiro foi, vamos servir degustação para quem estiver na fila. E a gente foi lá e passou a degustação dos Bacon Hits na fila e foi um sucesso. As pessoas falaram, agora pode ficar até com mais fila que a gente está... Ô, Tânia, desculpa interromper a tua resposta, mas é que tu trouxe algo bem importante. E isso foi uma ação tomada ali no calor do evento, não estava planejado. Não estava planejado. Legal. A gente olha e a gente mitiga em tempo real, né? Então, essa foi uma do tipo, vamos servir, né, gente, se a experiência está desse jeito, se as filas estão intermináveis, vamos servir para quem está na fila, né, um mínimo para que as pessoas tenham, minimamente um pouquinho mais de conforto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa foi que a gente tinha alguns personagens que a gente chama de bacon... são os personagens vestidos de bacon, e a gente colocou eles nas filas também, para que eles fizessem as interações e as pessoas pudessem tirar foto com eles, porque eles causam demais por onde eles passam, cada um tem um gênero musical, e aonde eles passavam, as pessoas agarram como se fosse um Mickey Mouse, né? Elas agarram, querem tirar foto, às vezes a família inteira. Então a gente falou, vamos trazer para esse momento da fila para diminuir o estresse, e foi maravilhoso. As pessoas falavam, pô, muito legal. Então, esse também é um jeito da gente minimizar. E por último, o que a gente fez foi criar filas virtuais, né? Ainda que não seja um hábito do brasileiro, mas para aqueles que realmente têm uma certa restrição à fila física, a gente falou, então vamos criar, e aí a gente, como é um festival longo, né, a gente está falando de 2 finais de semana, mas não são bem finais de semana, porque começam na quinta-feira, vai da quinta até o domingo, então deu tempo da gente arranjar no próprio primeiro ano que a gente estava, para que a segunda semana do festival, a gente tivesse filas virtuais e as pessoas pudessem entrar nas filas virtuais também e fazer suas reservas, porque uma vez feita a reserva, é só ir lá e retirar, né? Então, existiam esses 3 caminhos, e tudo isso foi pensado ao calor do momento e da emoção. Muito legal. Muito bom.
Tânia, e pensando do ponto de vista de outras marcas, né? Porque o portfólio de marcas de vocês é bastante grande e vocês foram ampliando, né, a participação das marcas nos eventos, né? Começou com a Gourmet, pelo que você falou, e aí foi ampliando, né? Esses aprendizados que uma marca vai tendo, ela provavelmente vai servindo de exemplo para entender a possibilidade para outras marcas e assim vocês vão avançando. Não, então, o que eu quero perguntar no final do dia é as lições que vocês aprendem com uma marca serve para aplicar na outra, né? Meio que essa retroalimentação que acaba acontecendo, né? Certamente serve, vale para todo mundo. Eu acho que as melhores práticas estão aí para serem compartilhadas, e eu vou te dizer mais, não é só com as marcas da Seara que a gente compartilha, tá? A gente cria grupos de patrocinadores. Eu tenho todos os colegas patrocinadores, os grandes patrocinadores do festival, e a gente tem várias ações que a gente acaba fazendo juntos. Legal. Vou te dar um exemplo também do ano passado, porque ainda não posso contar desse ano, né? Mas ano passado a gente tinha os Bacon Hits, que era essa ativação que eu falei dos toppings, que a pessoa ia lá e escolhia o seu topping favorito, e a gente começou a perceber nas redes sociais um movimento das pessoas, pô, mas podia ter disso, podia ter daquilo. E aí a gente falou, do nosso lado estava o pessoal do Kit Kat, né, da Nestlé. E aí eu chamei essa minha amiga da Kit Kat e falei, escuta, vamos fazer um Bacon Hit junto? E a gente fez uma versão Bacon Hit com Kit Kat e jogou a questão para as redes sociais, interagiu com o público, perguntou quem achava que tinha que continuar ou não esse sabor. Então foi super divertido. Legal. Essa é uma das tendências que acontecem muito, tá? Não ficar só, as melhores práticas não ficam só entre as marcas, mas a gente certamente tem esse coleguismo de dividir e aproveitar em tempo real também para trazer as outras marcas para falarem junto. Por isso que falam que a tendência começa nos Estados Unidos geralmente e chega até aqui, porque essa tendência de usar o bacon para receita doce começou lá uns 3 anos atrás, 5 anos atrás, né? E gerou uma polêmica grande, e hoje você tem nos mercados dos Estados Unidos, tem sorvete de baunilha com bacon lá daqui, né, das marcas ali mesmo, nas gôndolas, né? Então virou meio que uma categoria de produto, agridoce, né? Total, vou te contar eu nem contei um pouco dos bastidores, mas vou te contar, já que você tocou nesse assunto. O bacon, quando a gente lançou originalmente, lá em 2019, no Rock in Rio, a gente descobriu o seguinte, que o brasileiro, em média, come 100 a 200 gramas de bacon por ano, né? E o americano, a gente está falando de quase 3 quilos de bacon. Caramba. Então, era surreal a proporção de bacon que entrava no cardápio do brasileiro versus o americano. E por quê, né? Esse negócio de falar, porque eles comem bacon com ovos. Não. O americano, ele transcendeu a cultura do bacon como a proteína para estar em um único alimento, e ele passou a incorporar o bacon quase que na cultura. É mais ou menos, na proporção, é mais ou menos o nosso pão de queijo, sabe? Que entra em todos os lares. Bacon é isso nos Estados Unidos. A gente trouxe essa febre para o Brasil. E quando a gente trouxe essa febre para o Brasil, a gente falou assim, a gente precisa dar opções e fazer com que as pessoas conheçam como usar o bacon dentro da rotina da vida deles, né? Então, a gente ensinou, por exemplo, uma das coisas que foi feita em 19 foi ensinar a fazer o stick. As pessoas não sabiam deixar o bacon durinho, como nos restaurantes. Aliás, o que a gente mais ouviu foi, eu só como esse bacon durinho, esse bacon como stick, quando eu vou para hotel, e vou comer café da manhã de hotel, senão eu não sei fazer na minha casa. Então, a gente ensinou as pessoas a fazerem isso, mas a gente trouxe muito mais. A gente trouxe milkshake com bacon, a gente trouxe sorvete, cerveja de bacon, né? E foram muitas receitas, tanto doce quanto salgadas. No 2019, a gente trouxe um brownie de bacon e fazia todos os influenciadores provarem, e era aquele medo, sabe? As pessoas pegavam com medo e colocavam na boca assim, mas será que é bom? Depois queriam repetir, porque é maravilhoso, a experiência é muito boa. Bacon é vida, né? Bacon é vida, não é? Depende de quem não gosta de bacon, não é? Porque bacon realmente é muito bom. E aí, o ano passado, a gente fez a mesma coisa. A gente falou, não, vamos trazer receitas doces e salgadas, e vamos ver qual é a aceitação do público. Em um dado momento, até a empresa que opera para mim as receitas, eles falavam assim, vamos tirar a doce, porque a doce pode ser que tenha menos procura. Eu falei, gente, mas essa é a beleza. Deixa as pessoas terem a oportunidade de degustarem a doce, para elas saberem como é gostoso o bacon também em receitas doces. E aí vocês não vão acreditar.
A minha receita mais procurada, a gente tinha o ano passado 8 receitas, né? Eram 6 salgadas e 2 doces. E a mais vendida foi a doce, né? Que era feito com Caramba. caramel salted. E as pessoas amaram essa receita, inclusive eu comi assim a beça, porque realmente é muito bom, né? Então é uma combinação que a marca gourmet acaba estimulando ao longo da sua vida, né? Então ela faz com que as pessoas possam ir além, né? Elas façam combinações improváveis e que ficam boas de fato. Você sabe que na Ásia tem fast food, tem uma fast food lá que é fast food de bacon. Então eles vendem, eles é uma gôndola assim que tem de vidro, como se fosse um açougue, e tem uma pilha de bacon quadradona assim. E daí você escolhe lá a quantidade que você quer, eles colocam num saquinho. É como se fosse um stick de bacon, uma barra de cereal de bacon. E aí tem N sabores, né? Então eles temperam lá, um é picante, o outro é não sei o quê. Daí você compra as barras, assim, uma barra quadradona assim. Aí ele bota dentro de um saquinho e você sai comendo ali. Vou pesquisar depois, né? Essa eu não conhecia. Genial. Se eu não me engano é chinesa, porque tem nas Chinatown da Ásia lá, você encontra mais nas Chinatown da Ásia do que nos centros das cidades. Quando não tá na China, né? Na China daí você encontra tipo McDonald's mesmo, mas é interessante, né? Interessante isso. A minha esposa me chama de louco do bacon, né? Porque eu tenho essa mania de colocar bacon. Mas olha que legal isso que você está falando, né? Você vê, esse ano a gente vai trazer os hot dogs em diferentes estilos para o público provar. E esse é um outro estigma que a gente também tem que quebrar. Dentro dos hot dogs, a gente está acostumado mesmo a ver o dogão, né? Todo mundo conhece o dogão, todo mundo é apaixonado pelo dogão. Eu não conheço praticamente ninguém que não goste de comer um bom dogão. Mas, esse ano, e para o festival, a gente está trazendo receitas inusitadas para o hot dog. E uma delas, assim, ela é inspirada na Argentina, com o molho chimichurri. Aí você fala assim, nossa, mas chimichurri com hot dog, isso não pode ficar bom. Para mim, ele é o meu preferido, tá? Se vocês tiverem oportunidade de irem para o festival, eu peço muito que vocês provem essa receita e vocês vão me dizer, porque ela está sensacional e não é uma combinação provável, né? Normalmente você pensa no molho de chimichurri muito mais para uma carne vermelha, não para o hot dog. E lá a gente vai provar como isso é gostoso e assim, é surpreendente. Legal. A gente tem uma turma grande que vai nos eventos The Town, Rock in Rio, então eu já vou avisar para todo mundo aqui do nosso Não time deixe que de vai nos rolar. visitar, por favor, que a gente vai lá, vai provar o que eu estou dizendo para vocês. Tenho certeza que eles vão se Na apaixonar. Argentina, será que eles chamam de pancho também ou é só no Uruguai? O cachorro quente, né? Essa dúvida agora eu fiquei enquanto tu falava. Não é Eu acho que também, viu? É, não é o choripã? é que choripan não é daí, não é. É linguiça. Ah, tá, entendi. É que eu sou gaúcho, né? Então eu entendo um pouquinho mais, né? Tânia, eu queria gerar algum valor acionável, mais acionável, né? Porque acho que você compartilhou várias dicas super legais, mas considerando que nossa audiência, a maioria é pequena e média empresa, marketings de pequenas e médias, porque é a demografia do Brasil, né? Do mundo empresarial brasileiro. Eu queria agora pegar algumas dicas tuas para essas pessoas, né? Então, considerando que elas vão estar organizando patrocínio em eventos menores, com orçamentos menores, eu queria que você falasse para nós, se fosse escolher uma ação do Rock in Rio, que é a que mais dá retorno na tua visão, qual seria? Só para a gente ter um substrato de por qual caminho essas empresas devem seguir na hora de pensar em estratégia de patrocínio. Para mim, assim, o ponto-chave é qual é a iniciativa que vai te proporcionar, ou pelo menos tem possibilidade de proporcionar maior reverberação fora do festival. Para mim, esse é o grande, o KPI mais importante de qualquer patrocínio, né? Se você ficar dentro do festival, no final do dia a gente está falando de um público muito pequeno e isso não vai se pagar. Né, a hora que você considerar, ainda que seja o Rock in Rio, ainda que seja um festival, o maior festival de música do Brasil, mesmo assim, do ponto de vista de audiência, ele é pequeno, limitado ao número de pessoas que cabem dentro do festival, né? Mas, por isso que existem as redes sociais, para a gente ter esse poder de ampliação. E quanto antes você começar esse trabalho, melhor o teu retorno. Né? Então, essa conta, vocês perguntaram sobre payback, vocês perguntaram sobre se vale a pena ou não vale a pena, eu diria para vocês que vale muito a pena,
se você realmente fizer a lição de casa completa. A lição de casa completa é: comece antes, comece com um trabalho não só para dentro do festival, mas para fora do festival, que dê potência para as pessoas não só falarem, mas acessarem. Porque se elas só puderem falar do festival, mas elas não tiverem como experimentar, acessar, também frustra a expectativa. Então é importante que você faça isso. E também dê chances para aquelas pessoas que talvez nunca tiveram a possibilidade de ir no festival, de concorrerem também. Mas isso toda marca faz. Eu acho que isso é muito básico, dizer que, mas a marca te leva para o festival. Poxa, mas né, todas as marcas que são patrocinadoras te levam para o festival, né? Ou pelo menos te dão a oportunidade de você concorrer à ida para o festival. Então, o mais importante disso tudo é pensar numa ação de conteúdo que você gere essa conexão muito tempo antes e que ela dure até o festival, né? Então, esse para mim, é o ponto fundamental. Todas as vezes que eu estou aprovando alguma campanha, eu estou com esse olhar, né? É o olhar da reverberação, de como é que você pode criar uma cauda mais longa, porque no final do dia a gente está falando só de 7 dias de festival. Essa conta nunca se pagaria se a gente dependesse só dos 7 dias do festival, mas é como é que você começa uma conversa com bastante antecipação e como é que você continua pós-festival. Por incrível que pareça, o Rock in Rio, ele ainda rende uma conversa de mais ou menos 15 dias pós-festival, ainda dá para você tirar muito proveito, né? E uma das coisas que a gente fez é criar alguma trend lá dentro do festival que depois você possa continuar a dar continuidade ao longo dos próximos meses. Então, ela vira independente do próprio festival. Então, legal. Então, seria fazer uma ação que ela inicie antes e termine depois, seja ela qual for, mas ter uma ação que vai explorar de uma forma mais abrangente ali o momentum, né? Não vai ampliar o momentum do evento para fora, né? E você falou uma coisa que ela é tão óbvia, né? Do meu ponto de vista, né? Que tenho pouco conhecimento no assunto, ela é tão óbvia, mas ela é tão verdadeira, né? Porque quando você patrocina um evento como o Rock in Rio, tá no valor que eles cobram, o alcance fora do evento que eles têm. Então, se você não explorar isso, você não está explorando algo que você pagou por, né? Exatamente. Então é bem interessante. E Tânia, supondo não, né? Deduzindo, né, com uma certa precisão, ser um palpite que eu daria, que a maioria das pessoas que estão nos vendo, o principal investimento do tipo evento vai ser em feira, né? Qual é o passo a passo para tirar todo o potencial do investimento numa feira especificamente? Eu sei que foge do case, mas ele desdobra para um passo a passo. Você sabe que não, ele é muito parecido. A gente tem algumas feiras, né? A Seara patrocina diversas feiras aqui importantes, especialmente para o setor B2B, né, onde a gente faz muito relacionamento com o varejista, mas a lógica é muito parecida, né? Então, por exemplo, eu antecipo algumas conversas com esse público antes de chegar na data da feira, né? Mas qual que seria o passo a passo, assim, Tânia, para fazer tirar todo o proveito de uma feira, assim, por onde você começa, por onde você passa, onde termina a questão da estratégia de marketing, né? Eu acho que a primeira coisa é planejamento, sem dúvida nenhuma. Né, de pensar bem se o teu conteúdo está adequado para aquele público que vai trabalhar, se esse conteúdo tem flexibilidade para ele ser adaptado, porque a gente sabe que em tempos de redes sociais e de, né, tudo, a informação ela está tão disponível e tão democrática que nada fica conforme o planejado inicialmente, tudo acaba se adaptando ao longo do período, né? A gente tem a APAS, que é a principal feira de varejo, que acontece todos os anos, e às vezes a gente começa de um jeito e em véspera de APAS a gente está adaptando por alguma questão. Isso acontece, tá? Mas assim como o Beabá, eu diria, um bom planejamento, certamente, ter a certeza, o conhecimento de quem é a sua audiência, então saber quem você vai estar se relacionando ao longo de todo esse período da feira ou do evento, isso é muito, muito importante, né? Pensar nessa experiência dessa pessoa, então vamos lembrar que já é muito estressante, a maioria dessas pessoas que vêm para a feira, elas viajam, elas fazem deslocamento, elas estão cansadas, né? Então, quanto mais você cria atrito e compromissos já numa experiência como essa, exaure a pessoa, porque já é muita deslocamento e tempo de permanência. Então, o que a gente faz? A gente pensa em ativações rápidas. As pessoas vão para os nossos espaços nas nossas feiras, mas elas têm ativações rápidas, mas lá
a gente sempre deixa um conteúdo que possa ser repassado pós a feira, né? Então, ele começa na feira, mas ele continua, se eles querem saber mais, é quase, sabe os teasers que a gente faz, assim, ó, gostou? Então, vamos agendar uma conversa com mais calma para a gente poder sair, de fato, com um tempo de qualidade para a gente estreitar. Por exemplo, nas feiras a gente leva todas as nossas inovações. A gente deixa eles degustarem, a gente apresenta os grandes diferenciais das nossas inovações, mas a gente continua essa conversa, especialmente pós as feiras. Isso é super importante, né? Inclusive, envio de amostra para eles testarem, isso é super importante. E imagino eu que sempre pensando também em como impactar aqueles supermercados que não estiveram na feira, né? Que é um pouco daquilo que você falou, né? Não só quem está ali, mas de uma certa forma reverberar para outros supermercadistas que não estiveram lá, né? Exato. E, de novo, voltar para o público que a gente está falando, né? Embora o público central seja o supermercadista, seja o varejista, a gente sabe que hoje em dia, até por conta dessa informação muito fluida, os influenciadores, eles participam demais de feiras como essa, porque eles sabem que vão ser as feiras de divulgação das inovações. Só que, muitas vezes, a gente não consegue ter tempo de qualidade que a gente gostaria com os influenciadores lá. Então, essa lógica que eu falei de marcar outros momentos também é válida para os influenciadores. Já aconteceram momentos em APAS em que a gente marcava aqui dentro da nossa sede, no pós-APAS, para que a gente converse com mais tempo e com outras dinâmicas e experiências, um pouco mais sobre os nossos lançamentos com os E influenciadores. aí tu tem uma reverberação de mais qualidade, né? Exatamente. Muito legal. Muito bom, Tânia. Puxa, queria te agradecer muito aí pelo teu tempo, super legal, né, esse case, e Eu que agradeço. tá Muito recebendo... bacana, passou rápido. Não, super legal, e não só o case, como você, a Seara, acho que são referências, né, no mundo do marketing. Então, misturar os três assuntos, né, você, Seara e Rock in Rio, num episódio, realmente é um privilégio. Então, muito obrigado, Tânia, é um prazer. Esperamos te ver de volta aqui, trazendo outras ações da Seara, porque eu sei que o Rock in Rio é uma das N ações. Então, vamos manter contato sobre os cases de vocês de marketing, lato sensu, não só de marketing de experiência, marketing em eventos, como também do ecossistema ali de trabalho de vocês como um todo, para estar dando publicidade para as boas práticas, né, que vocês têm aí dentro, tá bom? Muito sucesso aí no Rock in Rio desse ano e nos vemos no próximo episódio com vocês, viu, Tânia? Gente, eu que agradeço pelo espaço. De novo, assim, é um orgulho para mim poder estar aqui com vocês, com o público de vocês. É um prazer enorme. E eu aguardo vocês e todo o público lá no Rock in Rio, viu? Se vocês puderem participar, conhecer um pouquinho de tudo que eu dividi com vocês, eu achei que ia ser muito legal. Combinadíssimo. Estaremos, se a gente tiver por lá, certamente daremos um pulo no stand de vocês e vamos prestigiar sim. Um prazer te receber. Para quem está acompanhando até aqui, fica o convite para navegar pela playlist do Raise the Bar. São mais de 100 episódios com cases, tendências e boas práticas que vão ajudar vocês a aumentar a caixa de ferramenta de vendas e marketing para o dia a dia, né? Então, é isso. Até o próximo episódio. Um abraço e nos vemos.